Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, abra comigo sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 21, versículo 12, versículo 13. Queria fazer menção aqui do meu amigo pastor Sebastião, está aí hoje com a gente. Uma surpresa quando eu vim entrando aqui. Amém? Deus abençoe meu pastor, meu amigo. E agradeço a Deus muito pela sua amizade. Você não sabe como a sua amizade faz bem para mim. Deus abençoe. Deus. Traga a versão para mim, querida. Bota a versão do James. Mateus capítulo 21, verso 12. Quantos acharam? Diga cheio. Diz assim: tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tomou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de roupas e repreendeu-os e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Amém? Queridos, esses dias eu fui impulsionado a me posicionar. Por quê? Porque as coisas acontecem ao nosso redor, as coisas acontecem diante de nós e nos levam muitas das vezes a se acovardar e tomar algumas atitudes. Mas existem algumas situações que Deus levanta para que a gente possa se posicionar. E tomar uma posição, ela envolve 3 aspectos. Primeiro, assumir uma responsabilidade pelos seus próprios pensamentos e ações. Você não vai se posicionar em algo se você não tem um próprio pensamento e uma própria ação. Você não vai se posicionar porque alguém falou para você fazer, mas você vai se posicionar porque algo aqui já está te alertando. Você precisa gritar, você precisa falar. Por quê? Porque se isso não acontecer, você está arriscado a ser absorvido pelas situações. Então, se posicionar tem a ver com tomar responsabilidade pelos seus próprios pensamentos e ações. Segundo, tomar uma posição em relação a um assunto ou defender um ponto de vista. Todos nós aqui temos um ponto de vista sobre alguma coisa. Todos nós aqui temos um ponto de vista sobre política, sobre fé, sobre futebol. Todos nós temos aqui. E o mais engraçado, irmãos, é que quando tange futebol, todos nós tomamos posição e nem queremos saber com quem nós estamos discutindo. No dia, estava na barbearia, lá no Brooklyn, onde eu corto o cabelo, em 1982. Só que essa barbearia de crente. E tinha uns irmãos falando de futebol nesse dia. E aí o irmão estava falando do Vasco, o cara que estava sentado era Vasco apaixonado. E falando da história do Vasco, garra, com emoção. E eu percebi a primeira vez um flamenguista tímido, porque ele estava sozinho. Né? E aquele rapaz ali, falando com amor, mas tu não conhece a nossa história, e não sei o que, a carta da renúncia, nós lutamos pelos mais fracos e tal, tivemos Romário, tivemos Edmundo, tivemos Roberto, e o cara falou, os 3 maiores artilheiros, e o cara sabia tudo sobre Vasco. Interessante, irmãos, que muitas das vezes essas pessoas são até cristãs. Elas sabem mais do Vasco, do Flamengo, do que de Jesus. Elas tomam posição sobre a cruz de Malta, sobre o urubu, sobre o pó de arroz, sobre a estrela solitária, do que tomam posição mediante aquilo que a palavra diz.
de vista, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, esse tem que sair, esse tem que sair, esse tem que vir. Mas na hora de defender as suas convicções de fé, eles são tímidos, são gatinhos. Mas na hora de falar sobre partidos políticos, são leões. Defendem políticos com garra, com determinação. Mas na hora de defender a causa do Evangelho, eles são gatos que vivem miando pelo canto e deixando outros falarem sobre ele. Tomar uma posição está em comunicar seus valores, suas crenças e suas convicções sobre um determinado tema. Então, quando você toma uma decisão de se posicionar, você está defendendo seus valores, você está defendendo suas crenças, você está defendendo suas convicções. E é a primeira vez na Bíblia que eu vejo Jesus chegando, irmãos, não de uma forma doce, não de uma forma carinhosa, como ele sempre faz com os ímpios, com os gentios, com os pecadores, mas agora Jesus está tomando uma posição dentro da casa de Deus. Por quê? Porque a casa de Deus foi constituída para ser casa de oração às nações. A casa de Deus foi constituída para ser o pilar da sociedade. A sociedade tem que olhar para a casa de Deus e vir perguntar a nós quais são as bases, quais são as diretrizes que eles precisam tomar para que a nação possa prosperar. Por quê? Porque a igreja é o pilar da sociedade. A igreja foi constituída para dar direção às nações. Só que a igreja estava se tornando um covil de salteadores, de mercadores, de vendilhões. Estavam se vendendo tudo. Se vendia a maneira de adorar. Oh, aleluia. Isso me lembra alguns agora. Já não é de agora, Robson. Estão vendendo curso de adoração. Se inscreva nesse site. Pegue esse link. Pague a inscrição. E veja como nós, Ministério da UPV, adoramos. E como estamos impactando as pessoas. Unção não se vende, irmão. Unção se ganha da parte de Deus. Existem pessoas que estão montando cursos para consagrar pessoas que não foram chamadas. Basta ela acessar um link, pagar um depósito e escolher o que elas querem ser consagradas. Eu quero ser bispo, eu quero ser apóstolo, eu quero ser presbítero, eu quero ser a quarta pessoa da Trindade. Eu quero ser a voz profética no Brasil. Tem dinheiro? Faz o depósito que a gente consagra a voz profética no Brasil. Então, irmão, Jesus, quando chega na casa de Deus, na casa do Pai, na casa dele, ele encontra uma bagunça. Esses dias semana passada nós não trabalhamos. E essa semana, efetivamente, nós começamos a fazer algumas coisas em termos de trabalho. Sendo que segunda-feira, nós estávamos muito cansados, eu e minha esposa. E acabamos perdendo o horário de levantar cedo para um compromisso que nós tínhamos, mas que poderia ser adiado para outro dia. E nós ficamos em casa, daquele estilo. Cama, sofá, cama. Muda a televisão daqui, muda a televisão dali. Bebe alguma coisa em cima da pia. Come alguma coisa dentro da pia. Irmãos, em algumas horas, nós conseguimos botar a casa de cabeça para baixo. E começamos a sair cedo e a chegar tarde, como a gente sempre faz. E as coisas só iam aumentando. E todas as vezes que nós chegávamos em casa, que eu abri a porta, minha esposa falou: você é bagunceiro, a casa está bagunçada, não dá, você e Benjamin só vivem bagunçando isso. Todas as vezes ela falava a mesma coisa. E aí, irmãos, ontem eu saí para ir à cela dos jovens, ela já tinha acordado mais cedo, estava lavando roupa, que a nossa máquina, a tudo está na prova, tudo queima, até a máquina de lavar.
Aí agora a Cátia está lavando roupa na mão. Deus tem abençoado essa mulher, diga amém. Deus tem falado, vou te levar para você lembrar quem você era lá atrás. Botou ela de barriga no tanque, esfrega, né? Está muito mole, só jogar na máquina e bate. Não, Jeová levou ela para o estreito, irmã Solange. Vai lavar roupinha esfregando. E ela estava esfregando roupa, eu saí para ir na reunião dos jovens, e quando eu retornei, irmãos, que eu cheguei em casa, a casa estava com brilho, cheirosa, bonita. Faz gosto você estar numa casa arrumada. Imagine agora Jesus chegando na casa do Pai. Ele é acostumado com a adoração, Robson. Ele é acostumado com os ministros fluindo, queimando, ardendo em chamas, dizendo: Majestade Santa, poderoso Deus, Pai eterno e bondoso, e a fé se manifestará aqui no nosso meio. Jesus chegando todas as vezes na casa de Deus, irmãos, na casa do Pai, e uma adoração fluindo de casa boa, casa limpa, casa cheirosa, porque onde tem adoração tem cheiro gostoso, irmão. Aonde tem adoração, a casa está limpa, a casa está arrumada. Que ninguém vai adorar com a casa suja. Primeiro acende a luz, varre a casa, acha a moeda e depois adora. Foi isso que aquela mulher fez. Ela acendeu a luz, varreu a casa, arrumou a moeda, e depois, diz o texto, ela foi celebrar com os seus amigos. Primeiro a gente tem que arrumar a casa, para depois celebrar ao Senhor. Por quê, pastor? Porque Deus não atua em casa bagunçada, Deus não entra em casa suja, Deus não entra em terreno desordeiro. E Jesus chega agora e olha um cenário totalmente diferente do que ele está acostumado a ver. Ele vê agora alguém com uma caneta aqui, ele vê alguém com um palitinho aqui vendendo bomba, ele vê alguém negociando ali com uma maquininha, faz um pix agora. Ele vê alguém comprando, um vendedor falando: não passa na máquina não, faz um pix que é mais barato para nós. E aí, irmãos, o texto vai dizer que, tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que estavam ali. Mas, pastor, Jesus não é manso, não é humilde de coração, não é um cordeiro? Sim, ele é tudo isso, mas também ele é um leão. Também ele é um leão. E aí, irmãos, ele expulsa os cambistas, vira as cadeiras dos comerciantes, liberta as pombas, repreende quem estava ali e lança uma palavra profética. Está escrito: a minha casa é casa de oração. Porque palavra profética serve para botar ordem. Palavra profética serve para botar ordem, não é para causar confusão. Palavra profética, quando ela é verbalizada, quando ela é dita, ela vem para trazer ordem. Disse Deus: haja luz. Então a palavra profética, ela se manifesta para colocar ordem. Então Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E vós, os que corrompem a minha casa, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então isso me chamou a atenção. E se eu fosse jogar essa mensagem na internet, seria: posicione-se no tempo dela. Então, irmãos, a gente precisa entender algumas coisas aqui. Eu já vou terminar, Mateus. Primeiro, aonde Adão não fala, a serpente tem fala. Você já ouviu isso em algum lugar? Só estou relembrando a sua mente. Aonde Adão não se posiciona, a serpente tem vez. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
Aonde você não se posiciona, a serpente vai se posicionar no seu lugar. Aonde você não toma o cajado da liderança, outro tomará o cajado no seu lugar. Adão não protegeu não somente o seu jardim que Deus havia dado no ministério, ele não protegeu a família dele. Oh, aleluia, eu vou repetir. O jardim representa o ministério que Deus deu a Adão e Eva, a família. Ele protegia bem o jardim, mas a família ele deixou descoberta. Nós precisamos, irmãos, pegar o cajado que Deus está nos dando de autoridade e não deixar mais a serpente falar no nosso lugar. Aonde Adão não fala, irmãos, a serpente tem fala. E detalhe, se você deixar a serpente falar, a primeira coisa que ela vai fazer, Igor, é fazer você duvidar do que Deus disse. Porque o texto segue e ela vai dizer assim: Deus disse isso mesmo? Sabe aqueles crentes que preferem acreditar na pregação herege do que na palavra? Sabe aqueles crentes que preferem abraçar uma teologia que está autorizando, que está reivindicando, que está legitimando a sua carne do que a palavra? Qualquer dia aqui nessa igreja do discipulado nós vamos falar sobre dízimo. Um assunto muito complexo, e esse dia eu vou vir pesado, irmão. Eu vou vir pesado por quê? Porque muitos agora estão assim, mas o dízimo é da antiga aliança, não é da nossa. Jesus nunca falou sobre dízimo, os apóstolos nunca falaram sobre dízimo. Claro, a Bíblia nunca teve intenção de te provar nada. A Bíblia é o que ela é a inerrante palavra de Deus. Ela não está aqui para provar para ninguém o que as pessoas querem saber. Ela está ali para apontar um caminho. Qual o caminho? O caminho é que se não for por Jesus não tem como chegar a Deus. Mas se você não sabe, Jesus falou sobre dízimo sim no Novo Testamento. Ele falou: vocês dão o dízimo do cominho e da hortelã e se esquecem do principal. O apóstolo Paulo vai ensinar a igreja de Coríntios. E pelo que a gente lê, vai aprender que as igrejas estabelecidas davam uma quantia constante e abundante. O que é isso, irmãos? Campanha? Não. Dízimo. Contribuição. Então tem gente, irmão, que agora está nessa filosofia. Não, eu não vou mais para a igreja porque a Bíblia não fala que tem que congregar. Onde que não fala? Atos 2 diz que o Espírito Santo só desceu porque todos estavam reunidos num só lugar. Como que a Bíblia não fala que tem que estar reunido? Jesus disse aos seus discípulos em Lucas 24:49: ficai em Jerusalém até que no alto sejais revestidos de poder. Como que a igreja não se reúne quando Pedro estava preso? Eles estavam orando numa casa e todos estavam juntos clamando. Como que não se deve se reunir na igreja? Paulo foi pregar no andar superior. Eu que estava sentado numa janela, adormeceu e caiu. O que era aquilo, irmão? Uma igreja. E aí, irmãos, a gente vê essas pessoas abraçando uma teologia que está dizendo: a minha carne diz isso, por isso eu creio. Mas eu tenho uma teologia, e a teologia diz: Marcos, a sua carne está errada, por isso eu creio. A teologia que eu creio é das escrituras, é uma escritura prática. Ela fala: você é pobre, você é cego, você é nu, você tem que comprar ouro refinado em mim, você tem que comprar colírio em mim. Eu creio nas escrituras que fala que o arrependimento é a base do avivamento. Mateus 3:8: produzir pois frutos dignos de arrependimento. Então, irmãos, se você não falar, a serpente vai falar por você. Você tem que declarar a palavra. A gente tem uma posição por muitas coisas, mas quando chega na hora da palavra a gente fica tímido. Não vou bater de frente, né? Não vou bater de frente, né? Isso não é coisa do cristão, não é? Vamos
Romanos 12, 18. Se possível for. Agora você vai trocar a roda lá. Aí a pequenininha me pegou o reunião, dá uma corrigida. Coloca aí. Façam todo o possível para viver em. E quem não quer viver em paz com você? E quem não quer viver em paz com você? Quem está em pé, quer estar em pé de guerra com você? Você vai fazer o quê? Você vai se calar? Faça o possível. Vai lá, remedia, pede desculpa, pede perdão, reconsidera. Eu errei, eu não sou assim, não é essa a nossa índole. Mas se a pessoa não quer paz, irmãos, prepare-se, porque está na hora de você se posicionar. Então, irmãos, aonde Adão não fala, a serpente tem voz. Vamos ver isso ao longo de alguns textos bíblicos aqui, para a gente encerrar e ir para casa na paz de Jesus. Irmãos, eu não estou brigando com ninguém, eu estou meio antialérgico hoje, eu só estou me posicionando. Segundo, Números capítulo 13, versículo 30, coloca aí. Números 13, 30. 13, 30. Olha o que está escrito. Então, Caleb fez o que? O povo? Então, Caleb fez o povo perante quem? E disse: o que está acontecendo aqui? Deus deu a terra, Deus deu a promessa. Agora você está na porta de entrar na promessa. E Moisés falou assim: olha, precisamos mandar algumas pessoas lá para poder esquiar a terra. Se é o ar-condicionado está muito forte, liga o ventilador, por favor, aí. Deve ser. O pastor sente um calor abençoado. E aí, a Bíblia vai dizer em Números, a partir do capítulo, versículo 1 de 13, Números 13, que ele vai escolhendo, Solange, um cabeça de cada tribo. Então, da tribo de Levi vem um, da tribo de Judá vem outro, da tribo de Dan vem um. E no meio dessa galera está dois, chamados Josué e Caleb. E qual é a missão deles, Mateus? Eles vão espiar a terra 45 dias. Vão ficar intocados na terra, observando o que está acontecendo. E eles começam a observar que a terra é boa. Começam a observar que manda leite e mel, quer dizer, terra de prosperidade no solo. Eles começam a observar que as pessoas vão pegar as uvas e agora precisa 2 homens carregar um cacho. Por quê? Porque as uvas eram grandes. Eles observam que a terra é boa para ser estabelecida. E aí agora eles retornam depois desse prazo. E agora cada um vai dar um relato a Moisés. E o relato dos 12 é o mesmo. A terra é boa. Repitam comigo. A terra é boa. A terra manda leite. A terra manda mel. Lá tem uva pra gente. A terra é boa, gente. A terra é ótima. Só que tudo que é bom tem resistência. Tudo que Deus for te dar, alguém vai resistir. Por quê? Porque o adversário da tua alma e da minha alma não quer que você receba aquilo que Deus tem para você. Então ele vai resistir. E aí agora, dos 12, 10 no discurso. Olha, é muito bom, pastor Sebastião, a terra. Olha, tem um povo poderoso. Mas tem anaquins, tem gigantes. Tem uns homens grandão. E perante eles serão como gafanhotos. Eles podem nos pisar, irmão, e podem nos matar. Moisés, não vale a pena, Moisés. Aí tem um camarada, irmão, que vinha na escola de discípulo. 2, aliás. Tem 2 camaradas
que prestava atenção nas declarações emitidas na tribuna. E é Caleb. Então Caleb vai dizer: aqui, é comigo aqui, todo mundo olha para mim aqui. Vocês estão malucos? Versão Pastor Marcos. Vocês estão ficando doidos? Vocês não viram o que Deus fez lá no Egito? Tirou a gente com mão forte de lá, eliminou o faraó e seus soldados nos trouxe até aqui. Não, nós vamos subir, nós vamos conquistar. Por quê? Porque é certo que venceremos. Pela primeira vez a multidão perdeu. Pela primeira vez a multidão perdeu, porque a matemática de Deus é assim: se todo mundo estiver contra você, ele se levanta. Por quê, pastor? Porque ele é carvalho de justiça. Romanos capítulo 2 vai me ensinar que a justiça de Deus, ela se manifesta quando é a injustiça do homem. Ei, está sendo perseguido. Ei, está sendo caluniado. Ei, estão fazendo resistência a você. Fica tranquilo, o Deus de justiça vai se levantar. Se Deus me prometeu, eu vou. Se Deus me prometeu, eu vou conhecer. Só que agora, irmãos, me perdoe, isso aqui é para poucos. Porque dos 12, apenas 2 confiaram na promessa. Pastor Sebastião, vai ter 60, mais 10 vão falar: eu estou contigo, nós vamos conquistar a terra. 10 vão dizer: já não tem conquistando, tem que viver com aluguel. Quem está com Deus é a maioria. Só que você tem que ter certeza que Deus está falando isso para você. Porque senão você pode perder todo o projeto que Deus deu. Porque você não conseguiu discernir o tempo e o modo operante de Deus. Continuando aqui. Caleb se posicionou. E agora a gente vai ver um jovem, igual o filho do pastor Sebastião ali, Gabriel, se posicionando. O que é que está acontecendo? Lá em 1 Samuel 17, Davi vai dizer: contudo, retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, que desafiaste. O que está acontecendo? O inimigo está se levantando. Só que o inimigo, irmãos, ele não é bobo. Repitam comigo assim: meu inimigo, ele é inteligente. O problema é que a gente se desfaz da inteligência do inimigo. Os filisteus vinham tomando, perdão da expressão, tomando pau todo dia de Israel. Se levantava contra Israel, perdia. Se levantava contra Deus vivo, perdia. Ah, meu irmão, a gente fala assim, ó, na multidão não dá. Para enfrentar eles não dá. Vamos chamar eles e mandar fazer o mano a mano. 10 minutinhos de alegria, até o cuspe secar. Quem é antigo aqui sabe o que eu estou falando. Só quero 10 minutinhos com um filho, com um israelita só. Aí vem o campeão deles, Golias, cara grandão, forte, monstruoso. Tu olhava para ele e sentia pavor. E ele lá do outro lado agora, ele falou: ó, a briga agora vai ser mano a mano, meu irmão. É corporal. É um representante de vocês aí contra eu. Quem vai vir? E aí agora, isso era permitido por lei de guerra, os israelitas estão: assim não vai dar. Assim não dá. E Davi, irmão, está vindo com queijo, pão com polenguinho, está vindo com suco maguari na lancheira, para dar para os irmãos. E aí meu povo de Deus tudo acuado, tudo com medo. O que está acontecendo, pecado? Não, é que nós fomos afligidos aí, sabe? O diabo está rosnando aí, não dá, tem que vigiar, pastor tem que vigiar. Pô, não é assim. Teve uma irmã que chorou: pastor, não faz isso, pastor. Por favor, vai matar no coração.
o inimigo se levantou do outro lado, do outro lado do monte. E ele disse que vai acabar com a gente. E aí, o rei disse que aquele que for lá e enfrentar ele vai ganhar a filha do rei, a princesa, e vai isentar toda a família de imposto. Aí Davi falou: opa, eu já estava de olho naquela filha do rei mesmo. Vai juntar a fome com a vontade de comer. Eu vou partir. Onde tem que se inscrever? Aí se levanta alguém de casa. Tu é metido, né, Davi? Tu quer tirar onda, né? Quem te chamou aqui, meu irmão? Porque toda vez que você se levantar para vencer uma oposição, alguém perto de você vai dizer: não vai. Cuidado. De repente a gente pode até estar com você, irmãos, que está olhando o seu corpo franzino, baixinho, mas eles não viram quem é que está com você. Oh, aleluia. Sabe o que está me lembrando aqui? Eu preciso encerrar essa mensagem que já me fazendo lembrar algumas coisas. Eu estou lembrando do profeta, como o moço falou: profeta, a casa está tomada de guerreiro. Aí o profeta falou: Deus, faz ele ver por alguns minutos o que é que tem. E orou. Quando o moço do profeta foi lá, ele falou: nós não estamos sozinhos, tem uma milícia de anjos nos cercando. É porque você ainda não entendeu o poder do Deus que você serve, irmão. O Deus que você serve é maior do que qualquer outro Deus, maior do que o Deus da mata, maior do que o Deus da terra, maior do que o Deus do mar. O Deus que nós servimos é o Deus dos deuses. Eu creio. E como eu disse ontem para os jovens, ele tem um poder. Está achando que o Thanos tem o poder da manobra? O meu Deus só pisca. Tudo se vai. Ele é poderoso, irmão. É o que a gente desconhece. Não, porque o Deus do trovão é poderoso. Deus do trovão? Quem é que fez o trovão? A deusa dos mares. Deusa dos mares. Quem é que fez o mar? Não. O bicho que corre na gente. Bicho, quem é que fez a mata? Se esses que falam que são Deus comprovar que eles fizeram tudo, mas não tem como comprovar por quê? Porque tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Os céus declaram a sua grandeza e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aleluia. Oh, meu irmão, não tem resistência contra a mão do poderoso Deus. E Deus, deixa essa igreja ver por alguns segundos que aqui está cercado de anjos nesse lugar. Deixa eles verem, Senhor. Igual já aconteceu aquele que quis fazer prova e viu fogo nesse altar. Faz eles verem, Senhor, que está queimando esse altar, que tem fogo nesse altar, tem anjo nesse lugar, Senhor. Você vem aí, eu vou colocar ti no nome do Deus dos deuses. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, já estou caminhando para o final. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 13, versículo 4, vai falar a história de um homem chamado Nabote, que tem uma vinha plantada do lado do castelo de Acabe, da onde Acabe estava. Um dia Acabe olhou e falou: vou possuir aquilo lá e vou transformar a vinha numa horta. Isso aí tem um significado espiritual muito grande que não vale a pena falar agora. E aí ele foi falar com Nabote. E olha o que diz, versículo 3, 21, 3. Todavia Nabote replicou ao rei: Yahvé me livre de entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio irritado e muito aborrecido por causa da resposta e do modo de falar de Nabote. Por causa da resposta e do modo de falar de Nabote.
porquanto lhe havia dito francamente: não me entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Foi fazer mimimi, foi chorar. Ele chegou perante Nabote e foi fazer uma proposta. O que é um propósito e o que é uma proposta? Existem propósitos e existem propostas. Nabote recebeu uma proposta para vender o seu propósito. Deixa eu te dizer um negócio, irmão. Herança não se vende. Herança não se empresta. Eu aprendi esses dias com uma senhora muito idosa. Falou assim para mim: meu filho, 3 coisas na vida a gente não empresta: o carro, a mulher e dinheiro. Carro e dinheiro a gente até empresta, mas a mulher não. Por quê? Porque a mulher é herança. Herança de Deus para nós, é a bênção de Deus para nós. Carro você até compra outro, e melhor. Dinheiro vai e volta. Mas a nossa vinha, a gente não negocia com ninguém. Nabote queria a vinha dele. Acabe queria a vinha de Nabote. Nabote disse: aqui não. Aqui não. Não, mas eu sou o rei. Tu é o rei dentro do palácio. Aqui é a minha jurisdição, meu amigo. Não, mas eu mando em tudo quanto é lugar. Tu manda em tudo quanto é lugar. Mas aqui é protegido por Constituição. Não, eu vou mandar destruir, eu vou mandar derrubar. Pode mandar. Aqui tem o artigo 5º da Constituição. Aqui é inviolável o culto. Aqui eu posso expressar as minhas opiniões e as minhas posições. Por quê? Porque nesse lugar eu sou livre. Nesse lugar eu sou livre. Por quê? Porque isso aqui é uma herança de Deus. E o diabo não vai acabar com as vinhas para se tornarem hortas. A vinha foi constituída para trazer alegria às nações. O que é que produz a vinha? Aquilo que dá alegria aos homens. A igreja foi constituída para trazer diretriz a esse mundo e às nações. Alguns anos atrás, todo presidente que tomava posse, ele ia ter um homem de Deus chamado Billy Graham. E Billy Graham estendia a mão, dava uma palavra e estendia a mão e dizia: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê a paz. Todos os presidentes iam até o homem de Deus para tomar a bênção de Deus e para poder governar. Não é à toa que a América até hoje é a maior nação e potência do mundo. Ah, irmão, se o Brasil entendesse que a bênção de Deus está na igreja. Ah, se as nações entendessem. Ah, se a Itatiaia, se a Penha, se o Duque de Caxias entendesse que nós não estamos aqui para barganhar nada, nós estamos aqui para abençoar o povo, nós estamos aqui para abençoar famílias e nações. A igreja é a única instituição que vai aonde o Estado não vai. Eu estou pregando aqui agora, mas nesse exato momento, lá em cima da fila operária, tem outro pastor pregando o evangelho da salvação. Lá no Morro do Cruzeiro, tem outro pastor pregando o evangelho da salvação. Na Mangueirinha, no Lixão, no Corte 8, há pastores agora pregando o evangelho da mudança, o evangelho da salvação. Por quê? Porque a igreja é a resposta para o bairro. A igreja é a resposta. A igreja está anunciando: Ele vem! Ele vem! Oh, aleluia! Daniel 8, rapidinho. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, porém, decidiu no coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei,
nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Rapidamente, agora você imagina jovens entre 15, 16 e 24 anos sendo levados cativos, sendo tirados agora da sua terra. Jovens, futuro promissor. Jovens que seriam sacerdotes, jovens que seriam levitas, jovens que seriam os futuros líderes de Israel. Agora, eles são levados para a Babilônia. Por quê? Porque quando o inimigo ataca, a primeira coisa que ele quer tirar de uma nação é a cultura. E ele vai atacar quem? Ele vai atacar aqueles que têm a mente que pode ser facilmente manipulada. Conta uma história para o jovem. Deixa ele imaginar, deixa ele sonhar, que já ganhou ele. Portanto, tem uma opção, perdoa a expressão de idiota na internet, ganhe. Essa semana eu vi um que caiu nos golpes aí, passou até na televisão. Invista 10 mil reais e saque 20 mil. Irmão, se você tem um negócio, se você investe 10 mil reais e você tem 20 mil de lucro, vai falar para alguém? Não, seja sincero. Não, pastor, eu sou crente, eu vou falar. Não, vou falar a verdade. Deus conhece seu coração. Hein? Não vai falar? Aí as pessoas estão, não, para poder acessar esse benefício, entra nesse link e faz esse pix aqui agora que você vai ter toda a informação. Aí o cara fica vendo um vídeo de 2 horas e meia e o cara fica repetindo as mesmas informações com outras palavras. E tu fica, caramba, não vai chegar na hora de investir 10 mil reais para ganhar 20 e no final o cara não falou nada. Falou e não disse nada. Então jovem é muito fácil de ser manipulado, irmão. Onde que a gente começa a perder os nossos jovens dentro da igreja? Quando eles saem daquela escolinha que é de primeira a quarta série, que é a escola da tia Michele, que é a escolinha da tia Raquel, que é o Favo de Mel, o Coisa em Fó, a escolinha que a gente ia quando era criança, lembra? Que você ia de merendinha, que o Robson ia muito de merendinha, né? Ele ia de quichute, meia da canela, né? Com a merendinha aqui, com a Coca-Cola, o sanduíchezinho dele. Ele ia muito dessas, né? Eu também levava lanchinho. Eu gostava de levar todinho. Olha que gracinha, todinho. O biscoito da vaquinha. Delícia, né? Sabe quando a gente começa a perder a inocência desses jovens? Quando eles começam a ir para outros níveis, eles começam a encontrar outra estrutura. Aí, ele é bobão por enquanto, né? Ele é frágil, inocente por enquanto. Aí ele chega na outra escola que é maior e tem outras culturas, ele começa a se sentir para trás. Por quê? Porque estão debochando dele. Então se ele não entra na onda, ele vai ser um chacota. E aí, irmãos, a gente começa a perder os nossos filhos. Por quê? Porque a gente não vê com o que eles estão andando, não se interessa com o que eles estão falando, não olha o que eles estão olhando, e os nossos filhos vão crescendo e a gente está achando que está numa boa. Daqui a pouco ele fala, mãe, não quero ir para a igreja, eu não, estou muito cansado. Ah, tá bom, meu filho, fica em casa, está muito cansado mesmo, né? Daqui a pouco, irmão, ele perde a vontade de ir na escola bíblica no dominical de manhã. Aí você fala, meu filho, realmente está muito cansado, porque não está festa. Fica que a mamãe e o papai vai. Você começa a perder o seu filho, por quê? Porque jovem é muito fácil de ser manipulado, jovem é muito fácil de ser ludibriado. E agora jovens estão chegando da Babilônia, e agora eles estão com fome, estão com sede. Quem está com fome, quem está com sede, negocia princípio, segundo diz Luiz Hermínio. Quem está com fome, quem está com sede, vende a herança. E o que acontece? Eles chegam lá, e agora todos aqueles jovens que foram ensinados com a Torá, que foram ensinados com os profetas, que foram ensinados com as orações sacerdotais, que aprenderam sobre os profetas, eles agora vão se vender porque eles estão com fome, eles estão com sede, e a comida que eles vão comer vão debochar do Deus eterno. Mas tem uma galera lá dentro que ela não vai para as outras. Que é uma Maria aqui, não é nenhuma Maria, vai para as outras. Só a irmã Lourdes, que é Maria, mas ela também não vai para as outras, ela é Lourdes. Então, estou mal um trocadilho. Bota na edição agora aquela imagem do Capitão América. Quem entendi a referência? Entendi.
ela não vai com as outras, eles não vão com os outros. E agora eles decidem. E a Bíblia vai dizer, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Isso é para a gente, isso é para os jovens. E Daniel decidiu. E Daniel se posicionou no seu coração em não comer as iguarias e não beber a bebida do rei. Bacana isso, né? Só que agora em Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel vai se posicionar de novo. Daniel agora, quem é Daniel? Daniel agora é um homem muito grande para o reino. Aquele jovem que se posicionou, quem se posiciona, Deus tem promessa, irmão. Quem se posiciona, Deus tem lugar alto. Quem toma sua posição e não esquece, Deus tem lugar alto para colocar. Agora Daniel é alguém do alto escalão dentro da Babilônia. E agora os seus pares estão querendo derrubar ele. E aí a primeira coisa que eles fazem é o seguinte: olha, a gente não consegue corromper ele. Não adianta botar mulher bonita na frente dele. Não adianta tentar corromper ele, mandar dinheiro. Não, a gente não consegue. Porque como que a gente vai derrubar Daniel? Já sei. O diabo sempre vai levantar a mão, vai usar alguém. Vamos lá na lei do Deus dele. Porque lá na lei do Deus dele tem alguma coisa que possa fazer ele ser derrubado. E aí eles descobriram que Daniel 3 vezes por dia dobrava o joelho em oração em direção a Jerusalém. E a Bíblia é bem clara, a Bíblia vai dizer que as janelas eram abertas em direção a Jerusalém. Olha o que está escrito: assim que Daniel soube que saiu um decreto que o rei havia sido proclamado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Se ajoelhou-se e rogou Deus e disse: graças diante do seu Deus Elá. Bota aí o versículo 11 para me finalizar. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram que Daniel estava orando e suplicando ajuda a Deus. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles fizeram a cabeça do rei para fazer um decreto que durante 30 dias, qualquer pessoa que fosse pedir a um Deus, ou Deus, primeiro tinha que passar pelo rei. E eles sabiam que Daniel orava, e que a oração de Daniel não era presa a nenhum cargo, a ninguém. A Bíblia vai nos dizer que Daniel ficou sabendo desse decreto, sim ou não? Eu gosto do detalhe da Bíblia, irmão. Volta lá no 10. A Bíblia vai dizer que ele ficou sabendo assim que Daniel soube deste decreto. Irmão, qualquer um de nós aqui na posição de Daniel ia para casa e fechar a janela. Eu estou ganhando aqui 2 dígitos, varão. Estou ganhando aqui 45 mil. Quanto é que é um deputado aí? Sei lá, 35 mil? Eu estou ganhando 35 mil, mano, limpinho. Tenho plano de saúde para mim, para minha família. Não gasto com combustível, tenho um carro particular. Aonde eu quiser comer, eu chego lá. Chegou o Daniel, pode comer à vontade. Irmão, qualquer um de nós aqui: pastor, não vou perder essa boquinha não. Vigia na terra, pastor, isso não é de Deus não. Vai até sair da igreja. Não, o pastor está falando doido. Está mandando. Não, que é isso? Daniel falou assim, Daniel poderia ter falado assim: irmão Barroso, não perder essa boquinha nada. Vou para casa, fecho a janela, vou lá para dentro do meu quarto, ninguém vai ver, eu vou continuar orando. Eu vou para o secreto, Sebastião. Mateus 6,6. O pastor cansa de ensinar isso. Deixa eu te dizer um negócio. Não use o secreto para tapar a sua falta de coragem. Não use o secreto para tapar a sua falta de coragem. Tem muita gente que na igreja não ora. Não, é que eu estou acostumado a orar em casa. Mentira. Porque você replica na rua aquilo que dá certo em casa. Se você lê a Bíblia em casa, você quando é chamado para ler a Bíblia, você não titubia. Se você ora em casa, quando você vem orar na igreja, você ora. Por quê? Porque o que dá certo em casa, dá certo na rua. Daniel falou: o quê? O que está acontecendo aí? O rei falou isso?
casa, vou pedir conselho a Deus, janela aberta, andar de cima, virado para Jerusalém. Deus, eu só dobro meu joelho diante do Senhor. Tu és o Deus, dono de tudo. Foi o Senhor que me colocou nessa posição. Foi o Senhor que abriu essa porta para mim. Foi o Senhor que me colocou nessa posição de gerente. Foi o Senhor que me botou nessa posição de empresário. Eu não vou duviar. Eu não vou negociar os meus princípios. Eu vou fazer aquilo que a tua palavra diz que é para fazer. Vou continuar orando. Senhor, em nome de Jesus, na tua presença me encontra agora. Enquanto Daniel está orando, do outro lado da rua, estão os espichilhadores, estão os fofoqueiros, estão os mexeriqueiros, está o adversário filmando, gravando, dizendo: vou botar na internet, vou acabar com a vida dele. E Daniel está orando. Vamos chamar Daniel. Estava orando, Daniel? Estava orando. Mas sabia o decreto, mas eu estava orando. Então, Daniel, eu te amo, você é meu parceiro. Você é o cara desse lugar. Mas infelizmente, uma vez que o rei deu um decreto, ele não pode voltar atrás. Tá bom, eu assumo o risco. Eu assumo que eu decretei. Eu assumo que eu me posicionei. O que é? Você tem que ir para a cova do leão. Eu vou. Onde é a cova do leão? É ali? Eu estou indo. E a Bíblia fala que o rei ficou a noite toda intercedendo para Daniel. Quando eles vão abrir a cova, lá de dentro está Daniel. Ao estar sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louco. Me ajuda aí a ensinar como Daniel estava lá. Ao estar sentado de novo. Então abre na porta e Daniel está lá. Isso. Daniel regendo os anjos. No trono, anjos, vai. Eu não quero meus princípios. Eu te adoro, Senhor. Você conhece essa música? Cante comigo. Seja o louvor.
Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face, por causa da sua atitude, o quê? Improvável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Sabe quem é Pedro, irmão? Pedro foi o discípulo que viu Jesus, irmão. Pedro andou com Jesus. Pedro deu uma palavra profética sobre a vida de Pedro. Pedro! E porque tu és Pedro, sobre estas pedras edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão contra ela. Há uma revelação poderosa na declaração de Pedro. Sabe quem é Pedro, irmãozão? Pedro era amigo dos discípulos, cara. Sabe quem é Pedro? Pedro era um dos 3 íntimos: Pedro, Tiago e João. Só que agora veio o apóstolo Paulo, cabra bom, homem de posição. E quando ele fica sabendo do que Pedro está fazendo, o que Pedro está fazendo? Uma atitude reprovável. Enquanto o pastor Sebastião não chega, fica aqui com a galera aqui, com o general aqui, com os incircuncisos. E chegou o pastor Sebastião, e ali atrás da estrela. Aí Paulão falou assim: Pedrão, eu não gosto de cortar, mas tu está levantando ninguém, Pedrão. Paulo não podia ficar quieto, mas ele fala: eu o repreendi face a face. Por quê? Porque onde não há repreensão, irmão, há desordem. Aonde não há repreensão, há correção. Então, se o seu pastor te repreende, se o seu pastor te chama a atenção, é porque ele está cumprindo um princípio de Deus. Deus corrige a quem ele ama, Deus repreende a quem ele ama. Agora, um bando de crentes cheio de mimimi: o pastor chamou a minha atenção. Tem que chamar. Dentro da palavra tem que chamar. Agora, usar a palavra para jogar verde, não é aqui não, nem lá na terra, aqui é a palavra, amém? Aqui igual aquele camarada, pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Aqui é igual o Ratinho falava, aqui é café, tem café no mundo, quando tiver café a gente vai enfrentar. Tem palavra, tá errado Mateus, tá errado, irmão, tá errado, filho, tá errado, filho. Está errado. Vem para ensaio, some, dá justificativa, está errado, não toca mais, está errado. Vai ficar 2 minutos lá observando, está errado. Não, porque eu toco bem, a gente toca sem você. Aonde não há repreensão e não há desordem, as pessoas acham que é a casa da Maria, Chiquinha. Vamos trocar o nome, da casa da Benedita. Não tem Benedita aqui não, né? Enfim. Acha que é a casa da desordem, irmão. Então, irmãos, nós precisamos nos posicionar. Essa é a hora. Esse é o momento. É a hora e o momento de você se posicionar em Deus. Por quê? Porque aonde Adão não fala, a serpente não fala. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra.